Meus amores, eu vou soltar aqui dois sonhos, né, para vocês e para poder eu postar na internet, né? Que eu tenho que fazer os vídeos pequenininhos para poder eu postar logo, né? Meus amores, eu vou soltar aqui o sonho que eu sonhei com Jesus. Meus amores, olha, eu sonhei, né, que eu tava numa casa, tava eu, minha irmã e Jesus, né? Ele pregando o evangelho junto comigo. Ele A minha irmã estava fazendo alguma coisa, né? E eu e ele, nós estávamos pregando o evangelho. Eu pregando de um lado e Jesus pregando do outro, né? Nós dois juntos. Nós dois estávamos pregando o evangelho durante um tempo, nós dois juntos, eu e ele. E quando nós terminávamos de pregar o evangelho, nós parávamos de pregar o evangelho. Eu e ele não. Nós passávamos um tempo parado. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele se afastava assim, uns 3 metros distante de mim, né? Assim, como fosse uns 3 metros, 2 metros, sei lá. Sei que ele se afastava um pouquinho de mim, aí eu via as vestes dele todinha, né? Eu via aquele de dentro, né? E eu via aquele que estava coberto por cima, né? Aquela veste dele que passa por cima, né? Então, assim, meus amores, o de dentro era da cor de vinho, e esse outro aqui é quase dessa cor do meu vestido aqui, só dessa corzinha aqui, entendeu? Dessas outras laranjas, essas coisas, não, só essa corzinha aqui, por cima do outro vestido dele, né? Aí, meus amores, ele sumiu. Ele tava ali e de repente ele sumiu. Aí, meus irmãos, quando ele apareceu pra mim de novo, ele apareceu pra mim todo de branco, todo de branco. E ele dizia assim: me espera, eu vou voltar. E eu ficava esperando ele no sonho, eu ficava esperando ele no sonho, que ele me prometeu que ia voltar, eu ficava aguardando ele, né? E eu me acordei esperando por ele voltar, meus amores. Aí, né, Deus é muito bom, Jesus é muito maravilhoso. Quando eu me acordei de manhã, eu fui lá pro quintal. Na hora que eu olho pro quintal, na hora que eu olho pro céu, eu avistei logo um arco-íris, né? Eu disse assim, ah, isso é uma aliança que Jesus fez comigo. De noite, eu sonhei com ele, né? Quando foi de manhã bem cedinho, assim que eu me acordei, né? Eu fiquei tão alegre, né? Eu disse assim, Jesus está pregando o evangelho comigo. Aí eu peguei, né? Fui pro fundo do quintal. Quando eu chego lá, está um arco-íris medonho. Eu disse assim, ah, isso é uma aliança que Jesus fez comigo. Eu pregar o evangelho, eu pregar o evangelho, ele estava comigo, ele fez uma aliança comigo. Aí eu entendi, meus amores, eu captei e tô aqui na internet pregando o evangelho com vocês, né, das Santas Escrituras. Tá aqui, a Bíblia. Pois é, meus amores, aí eu tô aqui na internet fazendo a vontade de Jesus, né. Vou soltar aqui mais um sonho, né. Esse sonho, né, tem um grande significado, as pessoas também não entendem, mas eu tento explicar bem direitinho, né. Meus amores, eu sonhei, né, que eu tava assim, no meio de uma pista. E do outro lado de lá, as pessoas estavam, e desse lado de cá eu estava pregando o evangelho. Eu ficava olhando para as pessoas, né, e pregando o evangelho. E as pessoas ficavam olhando para mim e eu pregando o evangelho, né? E quando eu pregando o evangelho, né, assim, na minha frente, tinha uma cerca que não deixava eu passar por lá de lá. Tinha uma cerca que não deixava eu passar por lá de lá, e nem as pessoas passavam pro meu lado por causa dessa cerca branca. Uma cerca branca de ferro. Era de ferro, era uma cerca branca de ferro. E as pessoas olhando para mim, olhando para as pessoas pregando o evangelho, e de repente as pessoas paravam de olhar para mim, começaram a olhar para o meu lado, né? Olhando para o meu lado, olhando para o meu lado. E eu disse assim: eu não acredito, elas estão vendo Jesus, eu não estou vendo Jesus. Eu ficava inquieta no sonho, aí eu me acordei, né? Ai, meus amores, eu entendi, né? Que aquela cerca é o celular. E o significado de você estar vendo Jesus, eu não estava vendo Jesus, é porque Jesus está pregando o evangelho comigo, invisível, entendeu? Igualmente ele fez com os apóstolos dele, né? Ele fez do mesmo jeito, ele deixou o Espírito Santo de Deus e veio o Espírito e Jesus, né? Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Tem aqui nas Santas Escrituras. Então, meus amores, aí eu tô aqui, né, pregando o evangelho, falando dele, falando dos sonhos, as revelações que ele me deu, né? Agora eu vou soltar mais um sonho pra vocês, meus amores. Eu sonhei que eu tava numa praia. Eu tava numa praia, mas meus 2 filhos. Aí, meus amores, ele tava tomando banho na beirada da água, né? E eu tava na areia, distante da água, né? E quando menos espera, a praia tava com gente, né? Mas quando menos espera, a água do mar começa a entrar para dentro. A água do mar começa a recuar, começa a entrar para dentro. Mas entra para dentro muito mesmo, muito, muito, muito. E começa a aparecer aquele buraco de mar, que tudo que o mar entrou, começou a descobrir os buracos de mar, né?
E eu peguei e disse assim, eu corri, fui lá na beirada d'água, né, e disse assim, bora se embora, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. E eu falando com as pessoas não me escutavam não, eles não me escutavam não. E eu peguei, e aí eu ia me embora, né, eu ia saindo me embora. Aí quando chega lá na beira da praia, eu olhei para trás e eu vi as pessoas tudo quietinha. Aí eu peguei e disse assim, parece que elas não estavam me escutando, né? Eu falando com elas, elas não estavam me escutando. Aí eu peguei e disse assim, quando o mar voltar, pode ter certeza que vai matar tudinho que tá aí. E eu peguei e fui-me embora. Quando cheguei na minha casa, né, eu vi um olho bem grande em cima do meu telhado da minha casa, mas um olho enorme de grande. Um olho, né? Aí, meus amores, eu me acordei apavorada, né? Aí eu sei que na Santas Escrituras é os anjos como é o nome, meu Deus? Que eles têm os cargos mais elevados, né? É justamente esse anjo que estava em cima da minha casa, porque eu já vi, né, que tem esses anjos que eles são mais acima, entendeu? Aí eu, meus amores, aí que eu fiquei mesmo assim, né? Meus amores, eu entrego as coisas que, as revelações que vêm de Deus, que a gente não tem um poder, nem tão pouco tem um dom de sonhar, né? Assim, com essas coisas, se não for dada por ele, né, por Jesus. Essas revelações, quem dá é Deus e Jesus pra gente. Como o apóstolo João viu muitas coisas. Por quê? Porque ele foi concedida por Jesus e por Deus, entendeu? Para ele ver as coisas que há de acontecer. E então, meus amores, entreguei para vocês uns 3 sonhos, né? Foi 3 sonhos para vocês. Vou encerrar esse vídeo para não ficar muito grande, para me soltar na internet, viu? Beijo, amo vocês. Fui, Jesus ama vocês. Por que que Jesus está aparecendo para mim em visão? Porque Jesus ama vocês. Jesus está esperando vocês se reconciliar com ele. Se afastar da vida do mundo, porque a vida do mundo não tem nada a oferecer a vocês. A única que tem a oferecer a vocês é Jesus. A vida eterna. Salvação e vida eterna. Jesus tem 2 coisas a oferecer a vocês: salvação e vida eterna. É como tem aqui, ó. E examinais a escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas vocês não examinam as escrituras, como é que vocês vão ter vida eterna? No versículo 40, olha o que, é que Jesus diz. Presta atenção, ó. E não quereis vir a mim para ter de vida. As pessoas não querem aceitar Jesus para ter vida eterna, não. As pessoas não querem aceitar Jesus para ter salvação. Elas não estão salvas porque não aceitaram Jesus. Jesus já está dizendo, vocês têm que aceitar Jesus para vocês terem vida eterna. Se vocês não aceitam Jesus, vocês vão ter vida eterna? Não tem vida eterna. Tem vida eterna se você estiver caminhando com Jesus. Aí vocês ganham a vida eterna, entendeu? Ganha a salvação e ganha a vida eterna. Longe de Jesus não tem salvação nem tem vida eterna. Então, ainda vou ler só mais um. Ó. Porém, se não credes nos meus escritos, como credes nas minhas palavras? Jesus já está afirmando. Ó. As pessoas não pegam as Santas Escrituras, as pessoas não pegam as Santas Escrituras para ler, para ter vida eterna, e nem tampouco querem saber de aceitar Jesus Cristo para ter vida eterna. Querem estar do jeito que está, pensando que vai para o céu. Não vai. No céu tá lá Deus, tá Jesus, tá os anjos, vai a pessoa com cheio de pecado pro céu? Não entra. Jesus já deixou muito bem claro. Para entrar no céu tem que ser lavado as vestes com o sangue de Jesus. Não lavou as vestes? Então, como é que você vai entrar no céu? Não entra. E Jesus ainda deixou muito bem claro aqui no livro de Apocalipse, para as pessoas entenderem. Fora do céu vai ficar os mentirosos, os cães, os feiticeiros, aquelas pessoas que se prostituem, aquelas pessoas que cometem coisas ilícitas perante a ele. Então, essas pessoas, Jesus já deixou bem claro no livro de Apocalipse, elas ficarão de fora, só se por acaso elas aceitarem Jesus e se converterem da vida dela. Se elas não fizerem isso, elas não vão ter parte no reino dos céus, entendeu? Meus amores, a gente tem que falar a verdade. Eu acho que as pessoas lêem as Santas Escrituras só prosperidade. Não, Jesus prospera. Quem foi que disse que Jesus não prospera? Jesus prospera. Jesus deixa a pessoa riquíssimo. Mas Jesus disse aqui nas Santas Escrituras, guardai o teu tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não consome. Lá no céu, aqui é uma passagem. Jesus ainda disse muito bem claro, vocês devem se preocupar não com o que vocês têm que se vestir, não com o que vocês têm que comer, mas com o quê? Com a vida eterna que vocês têm, entendeu? É isso aí que Jesus... Por que Jesus pega tanto com a gente nessa parte, sabe por quê? Porque Jesus, né? Você sabe que Jesus já desceu entre os mortos.
Jesus, ele já sabia de todas as coisas. E Jesus está avisando para nós que só há dois caminhos.